o culto, obrigado. Não fique de fora da barca, ainda há as últimas vagas. Corre. Se você não fez conta ainda, faz conta comigo. É um cafezinho por dia. Eu fiz essa conta, dá R$8 por dia. Se você deixar de tomar um cafezinho por dia, você está na barca com a gente. Faça a sua inscrição o quanto antes. Não perca essa chance de estarmos juntos num dos melhores resorts de praia do Brasil, em comunhão com os irmãos e com Deus. Quero chamar um testemunho que o pastor Rodrigo me contou um dia desses. E eu falei, que testemunho bacana, a igreja precisa ouvir esse tipo de história. Então quero chamar o Caio Henrique. Onde está o Caio Henrique? Já está aqui? Que coisa boa. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele. Cadê o microfone do Caio Henrique? Tudo bem, querido? O que é Grupo D+. Grupo D+, é Grupo Deus é Mais, né? Uau! São algumas empresas aqui. Algumas empresas. Conta a tua história, então. Vamos lá. Bom, deixa eu pegar minhas anotações. Minha esposa está feliz porque essa é a primeira vez que eu vou contar em 5 minutos, não em 2 horas e meia. Então, vamos lá. Senhor, que seja pro teu louvor, para a tua glória, para a tua honra e não para mim. Amém. Igreja, a paz do Senhor. Tô meio nervoso, mas bora lá. O Senhor é bom e Ele nos dá o livre-arbítrio. E eu aos 13 anos comecei a usar isso de forma errada. Comecei a beber, comecei a fumar cigarro, fumar maconha, sair na rua. Fiz minhas próprias escolhas, mas não temos, né? Por volta de 2016 eu tive a minha primeira internação. Então com 13 eu comecei a usar droga, com 19 foi mais pesado. Fui para cocaína. E aí eu tive a minha primeira internação involuntária. Fui pai aos 21 anos. E saindo dessa internação eu pensei que estava bom, que estava tudo certo. Mas foi o meu plano. Mas tudo bem, não temos. Tive 2 princípios de overdose. E aí, depois de alguns apagões de mais de 70 horas, procurei um médico. E aí o médico disse para mim que eu tinha 3 opções. Ou eu parava de usar, e essa não era uma opção para mim. Ou eu morreria infartado, ou eu teria um AVC e ficaria acamado. E aí ele me deu uma dica. Falou para eu orar para ter um infarte, para eu não ficar acamado. E aí eu procurei ajuda, fiquei desesperado com essa verdade. E aí eu falei, mãe, vamos me ajudar, você pode me ajudar? Eu queria entrar numa faculdade, arrumar um emprego honesto e arrumar uma namorada, né? Sou homem, falei, agora é só Netflix, tá tudo certo. Segui, esse era o meu plano, não os planos de Deus. Arrumei um trabalho, através de currículo mentiroso, mas arrumei. Entrei na faculdade, conheci uma garota, mas depois de 7 meses foi quando ela me conheceu de verdade. E aí eu assustei um pouco ela, nesse período. E aí ela virou pra mim e falou assim, amor, eu só te encontro novamente depois do culto. E eu era de berço católico, não sabia o que era culto. Eu de fato vivia muito intensamente a vida. E, amor, tá dando certo, é rapidão, hein? E aí, vivia muito intensamente a vida. E aí ela falou, não, me encontra nesse endereço aqui, esse horário na quinta-feira. E aí eu fui pro endereço, cheguei no endereço e falei, me dei bem, é balada. Aquela porta ali, ó. Graças a Deus estava aberta. Obrigado por isso. E aí entrei e fui ver se tinha cerveja ali na tia ali, mas não tinha. Aí eu fiquei no culto e nesse momento, quando eu sentei lá na galeria, no canto direito, eu me senti paralisado e falei, pronto, tive o AVC que o médico falou. Eu não conseguia me mover da cabeça aos pés. E eu não sei o que foi dito naquele culto, mas no final teve um apelo e eu me identifiquei e falei, bom, se você me voltar desse AVC, eu te sirvo para o resto da vida. E aí eu consegui estender minha mão e aceitar Jesus. E foi uma bênção, ali começou os planos do Senhor para a minha vida e não os meus. E fiquei 15 dias tentando parar de usar droga, não consegui. Existe um processo, eu amo o processo. E aí em 15 dias eu me internei voluntariamente. E onde eu descobri que a mulher que eu havia conhecido estava grávida de 4 meses.
Fiquei mais 4 na clínica de reabilitação por conta do uso compulsivo de cocaína. E saindo da clínica, depois de um mês minha filha nasceu, minha segunda filha nasceu. Até então eu tinha todas as áreas da minha vida destruída. Eu não tinha relacionamento com pais, com irmãos, com amigos, com família, com trabalho. Eu era um verdadeiro fracasso, mas não para o Senhor. E aí, igreja, eu saí da internação, fui vender internet porta a porta. Vendi internet porta a porta por 3 meses. E aí eu vendi tanto, eu estava tão obstinado em mudar de vida, eu vendi tanto que cortaram minha comissão por 1/3, porque seria hierarquicamente impossível me pagar. E aí eu fiquei revoltado, quebrei o RH inteiro. E aí fui mandado embora. O valor que eu teria para receber ainda descontaram 4 mil. E aí nesse dia eu cheguei triste em casa, e no final de semana o meu sogro, que é um anjo na minha vida, virou para mim e falou: cara, eu preciso te explicar uma palavra, só que eu preciso que você esteja de mente aberta. E aí ele me deu uma palavra que mudou minha vida. E ele disse que é possível fazer prova de Deus desde que você seja dizimista e ofertante fiel. E se você sente raiva quando alguém diz isso, como eu sentia, precisa se aproximar do Senhor, porque é princípio. E aí, glória a Deus por isso. E aí o que aconteceu? Eu fiz um saque do valor do dízimo e vim muito feliz. Eu nunca estive tão feliz na minha vida, porque eu poderia fazer prova do Senhor. E eu acreditei naquela palavra. Acho que era uma 3ª ou 4ª vez que eu vinha na igreja. Eu vim, dizimei. E aí eu fiquei lá embaixo, lá no coberto. E falei: bom, hoje é o dia da promessa, né? Só que meus sogros me levavam muito para algumas igrejas tradicionais. Eu falei: vai vir uma tiazinha do coque aqui, vai falar, Deus mandou te falar. E eu fiquei esperando, ela não veio. Mas quando acabou o culto, e aquele culto também não foi para mim, eu não tenho ideia do que foi dito, mas foi em outubro de 2018, o apóstolo Rina, que é um trovão de profecia, uma labareda de fogo quando abre a boca, glória a Deus pela sua vida, virou para mim e falou assim: pera, igreja, não vai embora não, tem um homem aqui. E aí o Senhor discursou a minha própria vida, falou de intimidades que ninguém sabia. E aquele momento eu vi Deus através da sua vida. Eu percebi, eu tive a profecia, e eu tive a convicção de que esse Deus é vivo. E a promessa foi que existia uma empresa na minha família que estava falida, com uma dívida impagável, e que era para eu comprar, que ela seria a maior empresa do Brasil no ramo de atividade. E aí eu falei: nossa, esse Deus é ousado, que está falido, né? Não temas. E aí de lá para cá foi uma bênção. Eu comprei a empresa do meu pai, eu sorrindo, ele chorando, achou que eu era louco. E aí eu falei para ele que eu seria um louco, mas que eu faria jus à palavra, e eu estaria ali como um louco para confundir os sábios. E foi muito bom. Em 5 meses eu fali. Mas eu fali com Jesus. E falir com Jesus é tão bom, porque só acaba o dinheiro, mas não acaba a promessa, né? E aí a gente trabalhou mais um bocado de 12 meses. E aí foi muito bom. Eu fali de novo. Pandemia. E aí eu fiquei 13 dias totalmente desesperado pela comida e pelo dinheiro, mas muito feliz, porque eu falei: bom, a história vai ser boa, porque sair da 2ª falência e se virar a maior do Brasil é para transformar a história em algo melhor. É do jeito dele, né? E o jeito dele é perfeito. E aí o Senhor me acordou no dia 13 do primeiro lockdown de 15 dias, e está acabando. Ele me acordou no dia 13 do primeiro lockdown de 15 dias e me deu uma promessa, me deu uma revelação de um negócio momentâneo. E aí, para honra e glória do Senhor, e é tudo para Ele, devolvido para Ele, Ele montou através da minha vida o primeiro drive-thru de teste de Covid da América Latina. E aquilo transformou a minha vida, a vida da minha família. E para honra e glória dele, através daqueles recursos que Ele trouxe como provisão, eu falei: bom, eu nunca mais vou falir, vou diversificar
abrir mais 6 empresas. Hoje a gente tem aproximadamente 100 colaboradores sendo impactados pela promessa do Senhor. Hoje nós somos um grupo de 6 empresas onde a gente cedia uma célula da Igreja Bola de Neve na empresa. E a promessa, a igreja, ela está se cumprindo, porque de uma empresa totalmente falida, de uma empresa totalmente sem destino, nasceu a Demais Saúde, uma empresa de medicina e segurança do trabalho que já está entre as 5 maiores empresas do Brasil, impactando aproximadamente 45 mil vidas. Glórias a Deus por isso. E além disso, igreja, eu não tive só esse impacto como provisão do Senhor, mas o Senhor restaurou todas as áreas da minha vida. Eu me tornei um ótimo filho, aposentei, trouxe uma casa, trouxe um padrão de vida para os meus pais. Eu atualmente sou um ótimo pai para as minhas filhas, segundo a minha esposa. Espero que ela esteja certa. E eu aprendi a ser amigo, eu aprendi a ser colega de trabalho. E igreja, eu era um garoto devastado pelas possibilidades do mundo. E se Deus fez comigo, Ele pode fazer com você, então creia. Eu agradeço a oportunidade. Instagram, @Caio Grupo Demais. Segue as empresas aí, ajuda nós que o jabá tá feito, certo? Valeu, galera. Deus abençoe. Linda história, que nos mostra o que é possível quando nós escolhemos viver pela fé. Isaías 55, verso 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Quando nós cremos, nós nos aproximamos de um Deus que não pode ser limitado por nada além da nossa incredulidade. Quando nós cremos, nós nos abrimos para um leque de possibilidades que se tornam reais para nós, porque nós andamos por fé. Os planos que Deus tem com você são maiores que os seus. Os sonhos que Deus tem contigo são maiores do que a sua capacidade de idealizar. A parte que te cabe é só confiar, é só andar por fé, é só estar sujeito à palavra de Deus. Nós temos nesses anos escutado incontáveis testemunhos como esse, porque há poder de Deus à nossa disposição, nós só precisamos aprender a ativá-lo. Nós vamos agora ter um tempo para consagrar a Deus nossos dízimos, nossas ofertas. Saiba que é com esse tipo de passo de fé, de comprometimento com a obra e com o reino,